que é se melhorar, que é evoluir, que é realmente deixar para trás aquela pessoa ainda mais cheia de instintos, mais animalizada, né? O homem velho, né? Como se diz. Para a gente partir para um outro patamar, né, de evolução, de crescimento, né? E isso depende exclusivamente de nós mesmos. Ninguém vai carregar ninguém no colo. Nem Jesus vai carregar a gente no colo. Não vai. Ele, mestre amado, dá todo apoio, todo amparo, todo auxílio, toda luz, né? Através do evangelho dele, através da presença amorosa dele no planeta, dos benfeitores amigos, né? Da sustentação, dá o amparo naqueles momentos que a gente precisa mais. Mas a obra a realizar é de cunho íntimo, dentro de cada um. A gente está mais uma vez aqui, né, no Centro Espírita Caxambuense, e hoje o tema é um pouco diferente. Nossas irmãs da casa pediram para a gente falar sobre obsessão relacionada com a mediunidade, né? A obsessão é um tema complexo, é um tema assim, não é um tema simples, né? E a gente, para fazer um estudo assim mais sério, um pouquinho mais aprofundado, a gente tem que se embasar no Livro dos Médiuns, no Livro dos Espíritos. Então a gente vai trazer alguns elementos desses livros. Então é natural que o estudo fique assim um pouquinho mais árido, um pouquinho mais, né? Mas a gente precisa se esforçar, precisa, né, mergulhar assim nesses conceitos para compreender, até para poder assim, vamos dizer, lutar contra, né, os processos obsessivos, né? Porque quem será que é obsidiado no mundo? Né? Porque tem aqueles casos assim que a pessoa tá lá, tá com uma influência espiritual, tá bem caracterizado, né? Mas será que tem alguém que está livre dessa influência espiritual? Não tem, isso faz parte da relação mesmo, né? Tanto de encarnados como entre encarnados e desencarnados, né? A gente está o tempo inteiro se influenciando negativamente ou positivamente, né? E reciprocamente, né? Só que, né, essa obsessão realmente é um processo que pode acontecer às vezes de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, né? O encarnado obsidiando o desencarnado, pode acontecer também. Mas o que o Kardec trata, principalmente no Livro dos Médiuns, é aquela influência espiritual do desencarnado para o encarnado, que esse que vai ser o nosso foco aqui, que é também a mais comum, né? É aquela que praticamente a gente não escapa dessa condição, pelo menos do assédio espiritual a gente não escapa. Pode ser que eu não me deixe envolver numa influência assim mais perniciosa, mas assediado espiritualmente, isso aí todos nós somos. E o tempo inteiro. Por isso que Jesus, né, com muita propriedade, já falou lá, orai e vigiai. Vigiar o quê? Será que é para não ficar na janela, vigiar no vizinho? Não é, né? É para a gente vigiar nossos sentimentos, nossos pensamentos, os nossos desejos, né? A gente nota alguma coisa errada ali, aí entra outra parte que é a da prece, né? Orai e vigiai, né? Tem algo que não está bem comigo, eu faço a minha prece, vou buscar elevar esse padrão meu íntimo através da prece. Aí durante o estudo a gente vai poder ver que tem uma relação profunda com os processos obsessivos, né? Esse cuidado que a gente tem que ter com o nosso campo íntimo. Lá no Livro dos Médiuns, dos itens 237 a 254, é uma parte grande, assim, Kardec trata só da obsessão. Trata dos tipos de obsessão, as causas de obsessão, terapia da desobsessão, da obsessão, né? Como que faz para resolver o problema, para buscar um caminho, né? Então, a gente vai fazer assim um resumo muito rápido, muito breve, né? Mas é importante que cada um, né, chegando em casa, quando lembrar assim, consultar lá o Livro dos Médiuns, do 237 ao 254. Informações bem relevantes lá que a gente precisa ler, precisa refletir, precisa estudar, sabe? Que é fundamental para a gente compreender, né? E lá no Livro dos Médiuns, Kardec coloca assim a obsessão dividida assim em 3 espécies. Ele coloca obsessão simples, a fascinação e a subjugação. No Livro dos Médiuns, essa tratativa da obsessão, ela está mais voltada à atividade mediúnica,
a obsessão na atividade mediúnica. Mas, na verdade, aqueles conceitos que estão lá voltados à prática mediúnica, elas são perfeitamente aplicáveis em todas as áreas da nossa vida, né? Ele estava falando da obsessão simples, fascinação e subjugação na mediunidade, mas ela acontece também em qualquer área da vida, independente da pessoa estar numa prática mediúnica, no exercício da mediunidade ou não. O que é a obsessão simples que Kardec coloca lá? Obsessão simples é quando o espírito está numa atuação, consegue ali um caminho livre, né, no pensamento da pessoa e consegue atuar mais diretamente, consegue envolver a pessoa, e o espírito não esconde isso. O espírito quer demonstrar mesmo, quer perturbar, quer se intrometer, vamos dizer assim, né, na vida da pessoa ou na atividade mediúnica da pessoa, sabe? Então ela é simples nesse sentido. Ela é simples porque o espírito não está se escondendo. O espírito não está preocupado em passar desapercebido, muito pelo contrário. Ele quer ostensivamente mostrar que ele está ali ou cobrando uma dívida, ou causando uma perturbação. Aí, mais adiante a gente vai falar das causas assim íntimas do porquê que acontece o processo obsessivo, né? Mas essa obsessão simples na classificação lá de Allan Kardec é nesse sentido, simples porque fica evidente, o próprio espírito não está querendo esconder. Já no segunda espécie, né, segunda categoria, né, que Kardec coloca lá que é a fascinação, aí já é um processo diferente, já é bem diferente, e apesar de não ter assim eventos ostensivos, né, por exemplo, o espírito não chega e não incorpora na pessoa, vamos dizer que a pessoa tem a faculdade da psicofonia, né, que normalmente se chama de incorporação, né? Não é que o espírito vai chegar lá e vai incorporar na pessoa, não, ele não quer isso. A influência dele é muito mais sutil. Ele quer que a pessoa pense que ela está agindo por ela mesma, por isso que chama fascinação. O espírito induz a pessoa a achar que aqueles conceitos, aquilo que ela está pensando, é um pensamento dela mesma. Isso, assim, na prática mediúnica fica mais fácil de a gente entender, né? Vamos dizer que seja um médium que está na psicografia, treinando a psicografia, ou já é um psicógrafo mesmo, recebe mensagens psicografadas, né? Aí vem o espírito, escreve lá uma mensagem, mas é uma mensagem toda esquisita. Mensagem tem lá um trem atrapalhado, tem umas coisas esquisitas, que está batendo contra a doutrina ali, uma coisa que fica bem claro para todo mundo, mas o próprio médium lê a mensagem e fala assim, não, vocês que não estão entendendo isso aqui, ó, isso aqui é uma revelação, isso aqui é um ponto novo. Ou seja, a própria pessoa fica fascinada pelo que ela está trazendo ali na faculdade mediúnica dela, né? Mas já é vamos usar esse termo, né, já é uma tática do espírito, já é um ardil, já é uma estratégia dele mesmo, ele né, vamos dizer assim, ele atiça a vaidade, né, o orgulho da pessoa. Aí a pessoa, né, nesse caso da mensagem, assim, qualquer atividade mediúnica, isso Allan Kardec coloca, o que tem que fazer? Tem que passar pelo crivo, tem que passar pela análise, tem que ser analisada, tem que ser. Né? Teve uma reunião lá, o médium teve uma evidência. Tem que analisar a evidência, tem que analisar assim, dentro dos recursos que se tem, dentro do que a doutrina oferece, não tem que ir aceitando tudo. Não é rejeitar tudo também, mas tem que ter critério. Porque é realmente muito perigoso e pode ser muito perturbador para a casa espírita, um processo obsessivo com um médium que é mais atuante, né? Então, se o médium se incomoda porque está sob análise, estão analisando a comunicação que ele deu, seja ela pela psicofonia, psicografia, ou mesmo uma evidência, alguma percepção assim, já é um sinal de alerta. Porque, vamos supor que sejamos nós, o médium que trouxe a mensagem, seja lá de que tipo for. Por que a gente não vai se incomodar da mensagem ser analisada, ser pontuado ali, ó, mas esse ponto aqui, mas isso aqui tá certo, não? Porque se a gente se incomoda com isso, a gente está partindo do pressuposto que a gente está trazendo uma mensagem perfeita. Não tem nada que analisar, a mensagem veio aqui do jeito que eu psicografei, está aqui, está certinho, não tem que analisar, não tem que mudar nada. É um problema de vaidade e de orgulho, porque é evidente que a gente está sujeito a erro, está sujeito a imperfeições, a interferências, né?
a interferências mesmo de espíritos, né, que aí a gente já está falando de processo obsessivo, ou interferência na nossa própria mediunidade, né? O espírito me falou uma coisa e eu captei aquilo truncado e escrevi, ficou esquisito. Não foi um outro espírito que quis, né, dar uma mensagem perturbadora, mas na hora da filtragem ali eu não filtrei direito. Isso acontece muito, mas muito mesmo, né? Hoje a gente vai imaginar que todo mundo é o Chico Xavier, o Divaldo Franco, que tem aquela clareza, né, que tem aquele canal aberto com a espiritualidade. Não é assim, né? Então, o médium, né, principalmente o médium, né, que está recebendo a mensagem, tem que ter mesmo assim um alto grau de humildade para aceitar a análise, aceitar assim a comparação, aceitar a opinião, né? Estar sempre estudando, né? Sempre estudando, né? A gente participava numa reunião mediúnica em São Lourenço, por muitos anos nós participamos lá, mais de 20 anos, né? E os médiuns que davam mais problemas eram os mais antigos. Eram os que já tinham 30, 40 anos de mediunidade, eram os que davam mais problema. Médium novo, que chegou, desenvolveu há pouco tempo, assim, ele era mais suscetível a ouvir, assim, uma explicação, mais acessível ao estudo, participava dos estudos, sabe? Aquele médium estava há muito tempo lá já na atividade, sabe, convidava para o estudo e falava assim, não, mas já aprendi tanto na atividade mediúnica, como se 20 ou 30 anos de atividade mediúnica fosse muito. Isso é uma visão, assim, de um ponto de vista puramente terreno, porque nós somos espíritos eternos, né? Nós vamos viver várias etapas no corpo físico. Então, 40 anos de uma etapa física, sabe o que é? É um grãozinho de areia. Não é nada. A gente achar que estudou 40 anos, estudou muito, né? Assim, é uma falta extremada assim, de humildade. Tinha um médium, o seu José de Paula, ele trabalhou com o Chico Xavier lá em Pedro Leopoldo, na década de 30 e 40. E eu não o conheci pessoalmente, mas eu conversava com ele pelo telefone. Ele era lá de Franca, perto de Campinas, né? Eu conheci ele assim por telefone, mas conversei com ele algumas vezes assim. Ele já era um senhor com 95 para 96 anos, né? Já trabalhava década de 40 e trabalhava com o Chico, né? Mais de quase 70 anos trabalhando na mediunidade. Aí um dia que eu liguei lá para tratar de um assunto com ele, era das 7h30 da noite, conversando com ele, ele falou, o senhor pode falar, seu Zé Paulo? Eu falei, posso, vai começar uma reunião de estudo aqui do Livro dos Espíritos, mas eu tenho uns minutinhos. Ele estava lá, aos 96 anos, estudando o Livro dos Espíritos. 96 anos. Esse sim é o exemplo pra gente. É o espírito que tem consciência, assim, da nossa temporalidade, né? Que a gente está aqui numa etapa, mas a gente tem que aproveitar essa etapa ao máximo. Ao máximo. Principalmente quando a gente vai adentrando assim pelas luzes da doutrina espírita. E eu creio que todos aqui já leram algum livro da obra de André Luiz, ou todos, né? É uma obra, assim, apesar da linguagem, pelo menos em grande parte, relativamente simples, né? É de uma profundidade tremenda. Aí você lê uma obra lá, vamos ver a primeira, Nosso Lar, você leu. Aí passa um ano e pouco, fala, vou reler esse livro. Aí você vai lá reler, parece que é um livro novo. Você encontra tanto elemento lá que na primeira vez você não prestou atenção, que você não percebeu, sabe? Será que as letrinhas dos livros lá embaralharam, mudaram? Não, foi a nossa percepção que mudou, que lá na primeira vez que a gente leu, a gente não alcançou aquilo. A gente nem percebeu aquela informação tão importante lá, aquele conceito tão profundo colocado naquele ponto. Aí passa um tempo, às vezes a gente estudando as experiências da vida, as dores da vida, né? O aprendizado, assim, né, da encarnação, que é próprio da encarnação, já traz uma luz diferente, que traz uma compreensão diferente. Isso, às vezes, no espaço de 2 anos, que você vai reler um livro. Isso demonstra como que a gente tem que estar sempre estudando, tem que estar sempre aberto a essa, né, a essa nossa assim, pequenez diante da doutrina, diante da vida espiritual, né, diante de tudo que Jesus traz com o Evangelho, né, e alarga muito com o Consolador prometido, que é a doutrina espírita.
A gente tem que estar sempre estudando, sempre se aprofundando, sempre realmente interessado em compreender. Mas para isso precisa deixar a vaidade de lado, precisa deixar o orgulho. A gente precisa saber que somos espíritos bem atrasados ainda, bem imperfeitos. E por mais que eu tenha estudado, ou tenha lido, ou tenha participado de palestra, isso não é nada na caminhada assim, do espírito. É quase que infinita essa caminhada assim, do estudo, da instrução. Não é que a instrução doutrinária seja, foi o que eu já falei no começo até, mas eu vou repetir. Não pode não ser o ponto central, mas é o que vai nos auxiliar naquilo que a gente precisa fazer de fato. Eu tenho aquele evento de dor na minha vida. Um evento, né? A gente estava vindo aqui no caminho, a gente estava conversando com uma amiga nossa de São Lourenço, que o filho dela, de 23 anos, um dia chegou em casa, pediu assim para essa nossa amiga, assim, mãe, eu tô com fome, você faz esquenta a gente. Foi lá esquentar, o outro irmão estava lá na sala. Quando veio o irmão, chamou, mãe, vem cá que eu não vou falar o nome dele, né? O fulano tá tendo ataque aqui, tá tendo convulsão. Aí foram ver, acudiu, levou para o hospital, né? O menino tava com 4 tumores cancerígenos na cabeça e em 2 meses desencarnou. Aí é uma mãe que, claro, né, dá para imaginar a dor de uma mãe que perde o filho assim, 23 anos, essas condições, mas ela mesma fala que o que dá sustentação para seguir adiante é a doutrina espírita. Essa, né, a dor, ela deixa de ser selvagem, né, continua sendo aquela dor, né, da perda, mas né, ela não é aquela dor que desequilibra, não é aquela dor que gera aquela perturbação, que gera revolta, né. Então ela consegue seguir adiante pelas luzes que a doutrina espírita traz, por esse entendimento assim, que de alguma forma torna essa dor suportável para seguir adiante. Né? Isso tem pouco tempo, acho que vai fazer 3 anos agora que o filho dela desencarnou. Então, tudo muito, muito recente assim. Então esses conceitos que a gente aprende, aquilo que a gente compreende da doutrina, é como que uma pilastra, é como que um sustentáculo para a nossa caminhada. Né? Como também é uma sustentação para a gente evitar os processos obsessivos. Né? A gente falou da obsessão simples, falou da fascinação, né, que é quando o espírito dissimula e ele insufla suas ideias, mas sem deixar aparecer, né, a sua influência, que é a mais perigosa, é a obsessão mais perigosa, essa é a fascinação. E no 3º grau é a subjugação. Ali é onde o espírito realmente, antigamente se chamava possessão, né, possessão. Kardec, ele explica que ia deixar de lado esse termo, porque possessão dá a ideia de que o espírito tomou posse do corpo do encarnado. Isso não é verdade, né? A subjugação, ele subjuga as forças psíquicas e até físicas, né, daquele encarnado ali, nesse processo obsessivo que é grave, né, mas é assim ostensivo. No Evangelho não tem, no Poder da Fé, não tinha um menino que se jogava no fogo, se jogava na água, né, que tinha processo de subjugação. O espírito controlava assim, né, todo o aparato mental e psíquico daquele menino e controlando as suas ações físicas também, um processo de subjugação. Agora, como que nasce o processo assim da obsessão? Porque é importante a gente entender isso exatamente para a gente combater, né? Aí no livro Ação e Reação tem um livro sensacional, né, do André Luiz também, né? Acho que é o 3º ou 4º livro da série André Luiz, Ação e Reação. E tem um evento lá muito interessante, mas muito, muito interessante mesmo, que André Luiz e Silas, né, que é o mentor espiritual lá, que auxilia André, eles foram fazer um atendimento numa fazenda lá, onde o dono da fazenda era um rapaz não, um senhor assim, um jovem senhor assim, né, uns 40 anos aproximadamente. Ele estava passando por um processo terrível assim de obsessão. Né? Aí chegou lá, os principais assim, agentes daquela obsessão eram 2 tios dele, 2 tios desse rapaz, desse senhor, lá dono da fazenda, né? E eles cobravam, né? Eles, né, perseguiam esse rapaz, porque o pai desse rapaz, que era irmão desses 2, para amealhar a fazenda toda, para roubar todos os bens da família, acabou assassinando esses 2 irmãos. Uma situação muito dramática, levou eles para o lago lá, deu bebida para eles e virou o barco lá
E os dois, que eram mais jovens, né, que o pai desse um, perderam a vida e eles não conseguiram seguir adiante, obsidiaram o pai até levar ele, né, ao desencarne, né, e agora estavam no processo com o filho para fazer a mesma coisa. Só que Silas chega lá com André Luiz né, os dois desencarnados vão lá tratar com esses obsessores desencarnados, né? Eles chegam lá, André Luiz até se espanta assim com o método, né? Porque o Silas chega lá, ele não, sabe? Ele não condena, ele não julga, ele não aponta o dedo, ele não vai lá doutrinar os obsessores, ele chega fazendo amizade com os obsessores. É muito interessante esse aspecto do livro, né? Ação e reação. Ele chega lá conversando, se aproximando, né? E vai lá durante várias noites, vai se aproximando, até que vai ganhando uma intimidade com os obsessores. Os obsessores até acharam que eles estavam indo lá para ajudar eles no processo ali de perseguição. Aí, Silas, né, para a instrução de André Luiz, pergunta assim para Leonel, que era um dos dois tios, né, daquele rapaz assim, né? Ele pergunta assim, porque ele via como que esses dois tios conseguiam um domínio assim quase que perfeito ali daquele encarnado, né? O que eles queriam, eles faziam com ele, assim, a ideia que fosse, eles conseguiam gerar a perturbação que fosse ali com muita facilidade. Aí Silas, né, para a instrução de André Luiz, pergunta, né, para os dois obsessores, e é Leonel, né, um deles que responde, né, assim, mas como que você consegue, assim, qual o processo que você consegue, assim, atuar tão diretamente, assim, na mente, uma influência tão grande, assim? Aí, Leonel, o obsessor, ele dá uma aula. Ele dá uma aula sobre obsessão, sobre influência espiritual, é muito interessante, a gente lê o livro, a gente até assusta, assim, porque quem está falando aqui agora é um obsessor, um espírito que está ali atrás de vingança, quer causar perturbação. Porque a gente não pode achar que um espírito obsessor, um perseguidor, um espírito que quer o mal assim, de alguém, que ele seja burro, que ele seja ignorante. Não é. Não é. Eles estudam, eles planejam, sabe? Eles analisam a situação ali para ver a melhor forma de levar adiante o processo ali de obsessão, de perseguição, né? E olha o que é que ele fala respondendo, né, ao Silas, né? Perguntou, qual que é esse processo, né, para conseguir assim um domínio tão grande sobre o encarnado? Olha o que ele fala, né? Parece um benfeitor falando, né, mas é o obsessor, né? Olha como ele fala, o Leonel. Todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns de qualquer fase da vida, um desejo central ou um tema básico dos interesses mais íntimos. Olha a profundidade do que ele está falando, né? Ele fala o quê aqui, ó? Além dos desejos imediatistas, né? Ou seja, todos nós temos desejos, né? A gente é movido por desejo, né? Por que eu vou trabalhar? Porque eu desejo receber meu salário no fim do mês, né? Daqui a pouco me dá fome aqui, eu vou desejar tomar um café com torrada ou alguma coisa assim, né? Então tem esses desejos que fazem parte do nosso dia a dia. Tomar banho, eu tenho desejo de ir ali na rua, desejo de conversar com alguém, eu pego o telefone livre. Esses são desejos assim imediatistas e comuns que todo mundo tem e nós somos movidos por esses desejos. Tem tudo certo, não tem problema, é assim mesmo, né? O desejo é uma mola de propulsão, tanto que o grande problema da depressão é que a pessoa perde qualquer tipo de desejo. Aí a pessoa não quer sair da cama, não quer tomar banho, não quer se alimentar, não quer fazer nada, não quer, né? É exatamente um dos problemas da depressão é essa perda total de desejo de alguma coisa, né? Então, de uma forma geral, nós temos esses desejos, nos movimentamos através desses desejos, né? Por que nós estamos aqui hoje? Porque desejamos compreender melhor a doutrina, desejamos estudar, conhecer mais o Evangelho, e esse desejo que nos movimentou até aqui hoje, né? Então tá, nós temos esses desejos comuns, mas ele fala, olha lá, ó, além desses desejos comuns, todos possuímos um desejo central, um tema básico dos interesses mais íntimos. Então, fora esses interesses comuns assim que a gente tem, esses desejos imediatistas, todos nós temos um tema central no nosso mundo íntimo. Qual que é esse desejo central? Cada um tem que saber o seu, cada um tem que descobrir o seu, porque de cada um vai ser diferente. A pessoa que gosta de maledicência, fofoca, o desejo dela é de saber da vida dos outros e falar mal da vida dos outros.
Parece uma coisa boba e tal, não é não. É um defeito muito grave, é uma porta de processos obsessivos, né? Mas qual que é o desejo central da pessoa? Saber e dizer da vida dos outros. Talvez no outro lá, o desejo central dele seja uma questão ligada, por exemplo, à bebida. Tem uma questão orgânica, né, biológica, mas, né, na cabeça dele é o tempo inteiro pensando na bebida. Ele, né, o alcoólatra, assim, inveterado, ele o tempo inteiro está pensando na bebida. Mesmo quando ele está tentando sair da bebida, ele não pode passar perto de um bar. Por isso que ele não pode beber, ele não pode ter o primeiro gole, né? O Alcoólatras Anônimos presta um serviço muito grande, porque ele precisa evitar, porque aquilo ali dispara de novo aquele desejo central dele, que é, pelo menos nessa etapa da evolução dele, é o que está movendo. Para alguns pode ser a questão da sexualidade, da sensualidade, tudo no pensamento da pessoa gira em torno daquilo ali. Para outros, como é o caso do rapaz do livro aqui, o desejo, o tema central do mundo íntimo dele era o ganho financeiro, era o desejo de prosperidade, de ganhar dinheiro, já era muito rico, mas sempre ele queria mais dinheiro, queria fazer negócios. Os obsessores se aproveitavam exatamente disso, né, atiçando essas ideias dele e com isso conseguiu um envolvimento, né, um controle, né, muito maior do mundo íntimo psíquico dele. Vamos ler mais um pedacinho aqui, que o obsessor, ele continua com a aula dele, podemos chamar de aula, porque assim, pelo menos nesse contexto aqui, a gente pode dizer que o obsessor está sabendo mais de doutrina espírita que a gente. É uma coisa meio assustadora, né? Porque André Luiz traz esses conceitos no livro, porque são conceitos profundos e importantes. Aí ele continua o obsessor, né? Desse modo, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa em qualquer plano, através das ocupações e posições que prefira viver. A pessoa tem um desejo central, né? Tem esse tema básico ali do mundo íntimo. A vida dela gira em torno daquilo ali. Mesmo quando é algo assim que a pessoa quer dissimular, não quer, né? Algo que, vamos dizer assim, socialmente a pessoa não quer demonstrar aquilo, mas não adianta. Acaba que as ações delas circulam em torno daquilo ali. Vamos supor que é uma questão, um problema em torno da sensualidade ou da sexualidade. As ações dela vão girar em torno daquilo ali. A conduta dela vai girar em torno daquilo ali. É o que o Espírito está falando, que é muito fácil reconhecer isso. Qual o tema básico de cada um de nós? Que nós os temos. Nós ainda não conseguimos depurar isso a um nível, né? Por isso que essa autoanálise, né, esse exame de consciência vai ser muito importante para cada um de nós, que talvez a gente não tenha pensado nisso ainda, e talvez seja exatamente essa porta de influência que vira e mexe, a gente está recebendo umas ideias atravessadas aí desses nossos irmãozinhos. E ele continua, né? É fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa, em qualquer plano, através das ocupações e posições que prefira viver. Assim é que a crueldade é o reflexo do criminoso. É o reflexo. Ele usa, né, essa expressão de reflexo. Né? Ou seja, a gente reflete aquilo que está lá dentro da gente. Não é reflexo, o que é reflexo? Se eu olho no espelho, né, a minha imagem foi no espelho e voltou, é o reflexo, né? É aí que está o processo obsessivo, porque o tempo inteiro a gente está nessa troca. Eu emito a vibração e eu recebo a vibração daquela sintonia, daquilo ali que eu estou vibrando. Vou pegar o exemplo dos nossos irmãos, né, nós falamos alcoólatras, né? Eles estão no bar lá, quem que é os amigos? Quem que são os companheiros? São aqueles que bebem também, que estão ali. É o reflexo, é aquela troca de vibrações entre encarnados e entre desencarnados. Então aquilo que a gente emite, a gente está esperando de volta também. A pessoa tem um desejo, né, na questão da sexualidade meio desequilibrado. Ela emite, está esperando de volta e quando recebe de volta, concretiza. Né? No campo da maledicência. A pessoa está louca para uma fofoca. Daqui a pouco ela encontra alguém que vai trazer a fofoca. Para ela passar para o outro lá. Então, a gente emite, mas emite é um reflexo. A gente emite e aquilo vai voltar para nós. É interessante pensar isso. Ou seja, nós criamos as vinculações por aquilo que nós elegemos no nosso campo íntimo. Nossa, mas eu não quero um obsessor perto de mim, não. Eu não quero estar recebendo, né, essas vibrações, esses pensamentos negativos. Então, tem que mudar aquilo que eu emito.
Eu tenho que mudar lá dentro de mim. Nós vamos chegar nessa parte da terapia. Temos que até acelerar porque o tempo está correndo. Né? É assim que a crueldade é o reflexo do criminoso. A cobiça é o reflexo do usurário. A maledicência é o reflexo do caluniador. O escárnio é o reflexo do ironista. E a irritação é o reflexo do desequilibrado. Aquela pessoa muito irritada, muito impaciente, é reflexo do desequilíbrio íntimo. Aí ele complementa assim, ó, tanto quanto a elevação moral é reflexo do santo. Pessoa que conseguiu, né, um patamar. Vamos pegar o Chico Xavier para a gente, nosso exemplo, né? Ele usa o termo santo aqui, né? Eu falo no espírito mais evoluído assim. O que ele reflete? Ele reflete elevação moral. Qual que é o tema básico que estava lá dentro do Chico? Lá? É a caridade, é o amor ao próximo. Era um espírito perfeito? Não, não era. Não era. Era um patamar bem acima do nosso, mas não era o espírito perfeito. Mas ele já vibrava realmente um tema central completamente diferente do nosso. É para finalizar aqui a fala do livro, né? Conhecido o reflexo da criatura que nos propomos retificar ou punir, o obsessor falando, né? A gente se propõe a retificar, né? Reformar, mudar, né? Ou punir, ou seja, ele se aproxima, o obsessor se aproxima de alguém para quê? Para fazer aquela pessoa mudar ou puni-la. Por que punir? Aí a gente entra nas causas assim mais profundas da obsessão, né? Pode ser problemas do passado, dívidas que nós temos com ele, podem ser dívidas de agora, né? Essa coisa do reflexo, né? Eu, com a minha conduta atual, eu atraio irmãos que refletem aquilo que está partindo de mim mesmo, criando esse vínculo, né? Pode ser por uma questão assim familiar, né? Tem um problema dentro da família e às vezes, né, de um núcleo qualquer, às vezes de trabalho ou de amigos, né? E às vezes o obsessor não consegue atingir diretamente aquela pessoa, mas tem uma do lado que tem um padrão mais baixo assim e usa aquela pessoa para atingir o outro, né? Você podia pensar assim, nossa, mas tem uma injustiça aí, né? Porque para atingir o outro, esse coitado que está sofrendo, não. Ele está permitindo por aquilo que ele vibra, por aquilo que pela porta que ele deixa entreaberta, a porta psíquica, né? Então, o problema não é diretamente com ele, mas é com ele na medida que ele não tem a vigilância, não tem aquele cuidado consigo mesmo, né? Então, a gente vai acelerar aqui para a gente passar para a parte que é importante, que é a da terapia. Porque se nós temos esse desejo central, né? Nós temos esse tema básico da nossa vida, que é ainda de ordem inferior, que ainda, né, tem os de ordem superior positiva, né? Nós estamos falando desse que pode ser uma brecha, né, vamos chamar assim, para processos obsessivos, né? O que o espírito faz? Ele não coloca nada novo na gente, não. Ele não coloca nada novo. Ele vai lá e pega aquilo que já está lá dentro da gente e ele atiça. E ele, sabe, uma brasa lá na fogueira ou na churrasqueira? Tem uma brasinha lá, ele sopra aquela brasa para aquilo lá reacender. Mas a brasa já está lá. É o nosso desejo central, é aquilo que está lá dentro da gente. E é aquilo que a gente tem que combater. Se não tiver essa brasa lá, ele pode soprar à vontade. Alguém vai conseguir acender, põe um carvão lá no churrasqueiro, você vai soprar lá, se não tiver brasa, vai acontecer alguma coisa? Precisa dessa brasa, precisa ser oferecido aquilo ali para ele. Então ele aproveita aquilo que já está lá dentro da gente, ele atiça, ele multiplica, ele potencializa. Tem uma pergunta do Livro dos Espíritos, né? É pequenininho, eu vou fazer aqui antes da gente passar para a parte terapêutica, é 465, né? Kardec pergunta, com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Um processo obsessivo, né? Induzir ao mal, né? Pode ser um processo obsessivo, né? O espírito vem com a influência dele tá nos direcionando para uma atitude equivocada, né? Por que eles fazem isso? A resposta dos espíritos superiores, para que sofrais, né? Para que a gente sofra como eles sofrem. O obsessor, não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de participar de reuniões de desobsessão, assim, que é aquela terapêutica, né, de casas mediúnicas, onde são reuniões fechadas, né, não são reuniões públicas, né, mas tem os médios, né, de
psicofonia, incorporação, tem esclarecimento, e a espiritualidade traz os espíritos, incorporam nos médiums, né? E os dialogadores, os esclarecedores vão conversar com aquele espírito. E às vezes chega espíritos assim, sabe, muito bravo, assim, muito feroz, assim, chega com ódio, com uma raiva, sabe, chega falando coisas horríveis, sabe, mas assim, quem está ali naquela reunião precisa pensar que lá no fundo, sabe o que está acontecendo? Que aquele espírito está sofrendo. Ele talvez esteja causando uma dor muito grande em alguém, processos obsessivos, que às vezes ficam gravíssimos, né, que às vezes desembocam em suicídio, em enfermidades, né, mas de qualquer forma aquele espírito ali, lá no fundo, ele está sofrendo, ele sofre. Esse é um olhar assim que a gente tem que ter mais fraterno até com esses irmãozinhos, porque a gente vê, na televisão aparece muito, né, igrejas assim, ditas evangélicas, crentes, né, em que o que tem que fazer com o encosto, com o espírito, tem que expulsar, tem que bater, parece que tem que dar uma coça no espírito, né, para ele sair da pessoa, sabe? Trata assim como se fosse a gente tem que pensar, o que é o obsessor? É um espírito desencarnado. Quando eu desencarnar, eu vou virar o quê? Eu vou virar um espírito. Será que eu não vou virar um obsessor também, não? Será que a gente tem elevação para isso? A gente acha que não, né? Mas se de repente lá depois eu descubro que eu fui traído, que uma pessoa me traiu durante anos, ou que, né, ou que em alguma circunstância lá, a pessoa me prejudicou, e eu descubro, eu não consigo perdoar aquilo, e eu vou lá cobrar essa dívida da pessoa desencarnada, então a gente precisa pensar nisso. Esses obsessores são nossos irmãos. São nossos irmãos. Então a gente pede por aquele que sofre a obsessão aqui, mas tem que pedir para aquele irmão lá. Ele é um irmão nosso, sofredor, que merece todo o nosso carinho e respeito também. Né? Ele não é assim algo que você tem que pegar e jogar lá para longe, não é isso não. Porque essa atitude íntima assim de tratar o espírito, mesmo esse que persegue, que quer fazer o mal, como algo assim que tem que ser afastado, na verdade isso aí cria o contrário, né? Cria o contrário, cria um vínculo. Cria o vínculo, porque eu tenho que agir de uma maneira contrária do que o espírito está agindo, né? O espírito está me cobrando, né? Vamos supor que eu seja o obsidiado, o espírito está me cobrando dívidas do passado, de agora, está gerando perturbação, né? Aquilo está me atingindo, né? Mas o que eu imito para ele? Quando a gente começa a estudar a doutrina, compreender ela com mais profundidade, a gente tem que saber o que fazer, que é emitir o melhor que a gente puder. É fácil? Não é, porque a pessoa está me agredindo e eu vou, né, mandar prece para ela, mas não foi isso que Jesus falou? Orai pelos que vos perseguem e caluniam, orai pelos vossos inimigos. Jesus não falou isso? É um caso clássico esse da gente realmente olhar o obsessor, que é esse espírito, que é esse irmão desencarnado, como um irmão. Como um irmão. Se ele está fazendo isso, eu tenho responsabilidade nisso. Né? A gente não pode tirar a nossa responsabilidade disso. Não é que a gente esteja sofrendo uma situação e tem que continuar sofrendo, não é isso. Né? Tem que, eu mereço, deixa eu sofrer aqui. Não é isso. A gente tem que buscar todos os recursos, a gente tem que buscar sair daquela situação, mas a forma que nós olhamos para aquele irmão precisa ser amorosa, precisa ser ali o primeiro passinho de fraternidade que a gente vai dar. Senão a gente não vai conseguir assim quebrar esse ciclo, né? Sair desse processo. Né? Se eu estou com raiva, se eu estou com ranço daquele espírito, como que eu vou quebrar esse vínculo se eu estou com raiva dele? Ele está com raiva de mim, eu com raiva dele. Como que quebra? Não quebra, vai fortalecer esse elo. Então, olhar esse espírito, compreendê-lo como um irmão, é um ponto muito, muito importante. Como eu falei, né? Muitas vezes ele chega furibundo, ele chega falando coisas horríveis, ele chega assim. Mas não esqueça, ele está no fundo, sofrendo muito. Assim, vamos falar rapidamente, já são 20 para as 9, né? Dos recursos assim que a gente precisa movimentar para combater a obsessão nos processos obsessivos. Né? Vamos falar aqueles que são lá dentro da gente primeiro, né? O primeiro deles a gente pode citar a prece.
A prece, o que a prece faz, ou deveria fazer? A prece tira a gente do nosso terra a terra, tira a gente daquele padrão normal nosso. No momento da prece é aquele momento que eu tento elevar meu padrão, eu tento fazer com que o meu pensamento chegue na espiritualidade, chegue a Jesus, eu tento realmente descolar desse padrão meu normal. Né? Não é fácil, né? Muitas vezes a gente tem dificuldade de fazer prece, a prece mesmo bacana, né? Bem feita, não é aquela prece que é, né, despejar palavras decoradas, não é isso, né? Prece é aquela que a gente movimentou lá o sentimento do coração e conseguiu elevar aquilo. Às vezes não usa nem palavras. Às vezes a gente está num momento assim que a gente está num diálogo, né, mudo, né, assim, sem articular palavras íntimas, mas a gente está entrando numa conexão com o alto, a gente está realmente fazendo a nossa prece. Ou seja, é importante, porque a gente começa a quebrar um padrão que a gente estava e a gente se torna acessível ao auxílio da espiritualidade. Só que a gente precisa ter uma persistência. Persistência, a gente está há muito tempo num padrão mais baixo, né? Ouvindo influências espirituais de ordem inferior, assimilando, muitas vezes gostando dessas influências. Muitas vezes a gente gosta. Lembra do tema central? Eles estão ali no tema central, naquilo que já está dentro da gente. Então muitas vezes a gente gosta dessa influência. A gente só não gosta quando começa a gerar uma perturbação, começa a gerar uma dor, gerar um problema maior. Mas a origem dela está naquilo que a gente elegeu, né, para o nosso campo íntimo. É algo que a gente acalenta de alguma maneira. Né? Então a prece, ela é o primeiro passo para quebrar esse padrão. Né? Porque da prece eu começo também a mudar o meu pensamento. Através da prece eu peço a ajuda do alto, né? O orar e vigiar de Jesus, né? Jesus falou, eu peço a ajuda do alto, eu peço o amparo. Eu identifiquei um tema central, um desejo central que está meio equivocado. Como que eu vou me livrar daquilo? Eu me condicionei anos e anos com aquilo, não vai ser de uma hora para outra. Então eu preciso desse amparo do alto, desse auxílio do alto, para começar a mudar o pensamento e a vontade. Começou na prece, aí começou a passar para o pensamento, e do pensamento vai para a vontade. Uma coisa decorrendo da outra, é um processo. Quer dizer que nós estamos falando primeiro daquilo que é íntimo, né? Daquilo que está lá no mundo íntimo, é a própria pessoa que tem que movimentar. Prece, depois o pensamento, a vontade, depois a busca do conhecimento, que é a instrução, que é compreender, é saber o que está acontecendo. A doutrina espírita tem um cabedal gigantesco aí de informação, um aparato, aí, um arcabouço doutrinário aí nos oferecer, e cabe a gente buscar, cabe a gente buscar, assimilar, né, compreender. Como no exemplo que eu dei, vai auxiliar a gente a passar por esses transes, né? Então, prece, né, que vai atuar no pensamento, na vontade, né, junto com essa busca do conhecimento, e vai desembocar lá na prática do bem. Né? Semana passada nós falamos aqui da caridade, né? Falamos quase uma hora aqui sobre isso, né? Então a gente precisa exercer aquela caridade, aquela acepção mais profunda da palavra, de desejar realmente o bem para o próximo. O que também não é simples, né? Mas não vamos entrar no tema que foi o tema da semana passada, né? Mas caridade não é eu pegar um alimento aqui e dar para a pessoa ali. Isso às vezes não é caridade, às vezes é uma humilhação para aquela pessoa conforme o jeito que eu fiz. A pessoa vai pegar porque ela está passando necessidade, aí ela aguenta aquela humilhação, mas não foi caridade não. Né? Foi até um bem, né, porque socorreu ali a fome da pessoa naquele momento. Caridade é quando eu desejo o bem daquela pessoa. Aí de repente ela até precisa do amparo material naquele momento, né? Eu dou amparo material, mas com muita fraternidade, com muito carinho, com muita humildade, né, sem ferir aquela pessoa, porque eu estou pensando no bem daquela pessoa. Isso sim é caridade. Né? Eu querer, desejar e praticar o bem àquela pessoa. Não é o ato exterior, né? Mas isso nós falamos a semana passada. Né? Depois essa prática, né, do bem, da caridade, ela necessariamente depois a gente tem que passar pela reforma íntima. Que é aí que eu vou mesmo mexendo naquelas estruturas íntimas que estão causando o processo obsessivo. Ou seja, é um processo demorado, complicado, que vai precisar de empenho nosso. Vai precisar de empenho. E por que nós não vamos empenhar? Nós não estamos encarnados? Nós sabemos as nossas ocupações materiais, né, de trabalhar, de se manter, nos nossos compromissos, responsabilidades.
E as nossas responsabilidades espirituais? A gente não sabe? Os nossos objetivos, aquelas nossas metas de cunho espiritual. Será que eu não tenho nenhuma meta de cunho espiritual? Eu tenho que ter. Se eu não tenho, um sinal de alerta, eu tenho que ter. Porque essas metas nos remetem a essa reforma íntima. Né? Eu preciso corrigir determinado problema de caráter que eu tenho, problema íntimo, que às vezes só eu sei que tem, mas né? Cada um sabe do mundo íntimo, daquilo que passa na cabeça, dos seus desejos, das suas vontades, né? E muitas vezes a gente, né, vai por caminhos desequilibrados assim lá dentro da gente. Então a gente identifica isso como meta espiritual, a gente começa a combater. Né? Por exemplo, né, de uma forma geral a gente tem uma dificuldade muito grande de perdoar. Dificuldade enorme de perdoar. Enorme. Aí não é o caso se é uma grande ofensa ou uma pequena ofensa, não interessa. Qualquer uma delas tem que ser perdoada. Eu tenho que estar predisposto a esse caminho. Se eu não consigo isso, o negócio aconteceu há 20 anos atrás, mas eu não. Né? A pessoa não consegue esquecer, fica realimentando aquilo, fica cultivando aquele negócio de 20 anos, 30 anos atrás, nessa incapacidade de perdoar. Tem um problema aí. Tem um desejo central aí também. Essa mágoa é um desejo central, que a pessoa olha para aquela mágoa, se fica numa posição de vítima, olha o que fizeram comigo, olha como eu sofri, olha como foi injusto. Não vamos entrar no mérito do que aconteceu, nós estamos falando da forma que a gente está encarando aquilo. A gente está se vitimizando porque a posição de vítima é muito cômoda para nós. Isso é péssimo espiritualmente, isso é péssimo. Esse é um ponto para ser reformado intimamente. Isso é só um exemplo. Né? Então a gente precisa ter a meta, identificar aquilo na gente, partir para essa reforma íntima, partir para esse trabalho de reconstruir. Né? Imagina uma reforma de uma casa. Vai reformar uma casa, todo mundo sabe, reformar uma coisinha que for. Não faz uma bagunça, não tem que quebrar, não tem que destruir, para depois ir reorganizando. A reforma íntima é mais ou menos assim. A gente tem que quebrar velhos conceitos, quebrar velhos assim pontos de vista que a gente elegeu como, né? Tem gente que fala assim, eu sou assim mesmo, né? Para justificar uma falha, justificar um modo de ser, um modo de conduta. Né? Às vezes a pessoa é muito franca, né? Só fala assim, eu sou assim mesmo, eu sou muito franco, eu falo mesmo na cara. Qual que é a vantagem disso? Não estão falando que a pessoa tem que ser hipócrita ou falsa, mas essa franqueza que machuca o outro, que joga a verdade na cara do outro, isso aí é extrema falta de caridade. Não, nunca vai ser uma virtude isso. Né? Frisando bem, né? Não estão falando que tem que ser hipócrita ou falso, não é isso. Mas essa franqueza que machuca a pessoa com a verdade, isso aí é falta de caridade. Ou seja, se for o caso, tem que ser tratado, tem que ser quebrado, tem que ser reconstruído, a tal da reforma íntima, que dá trabalho. Dá trabalho e exige esforço. Finalizando assim, né, os recursos que aí, esses que nós falamos são aqueles recursos lá dentro da pessoa, né? Pode chamar assim de subjetivos, né, ou internos, né? E agora tem os recursos objetivos, né, ou externos, né? Que é a pessoa procurar ajuda, né? Por exemplo, né, tá num processo obsessivo, está sentindo uma influência espiritual, ou está sentindo algo que às vezes não identifica como uma influência espiritual, mas está identificando algo errado em si, no pensamento, no psiquismo, no sentimento, né? O passe. O passe é um recurso magnético, fluídico da espiritualidade oferecido pela Casa Espírita exatamente para isso, não é que vai resolver alguma situação. O passe sozinho não vai resolver situação nenhuma, mas é aquele socorro de urgência. Né? A pessoa às vezes está tão envolvida, está tão assim, né, imersa naquelas vibrações, naquele domínio, que ela precisa desse socorro fluídico magnético para, vamos dizer assim, se desencharcar um pouco daquela influência, para ter condição até de pensar, de reagir, de fazer uma prece, de realizar aquilo no campo íntimo que ela precisa. Então, o passe é um grande auxílio sempre. Né? Então, por exemplo, quando tem passe assim, quem que deve tomar passe? Todo mundo deve tomar passe? Não. Vai tomar passe quem sente que está necessitado. Eu estou bem, eu estou tranquilo, eu vou lá tomar passe só porque é gostoso. Assim, não. Isso é falta, né? É só da gente pensar nos irmãos que estão trabalhando, na espiritualidade, né? Então, se eu estou bem assim, eu simplesmente falo, não, hoje eu estou bem, eu não preciso de passe. Porque tem dia que a gente está tão mal que a gente fala, nossa, eu preciso desesperadamente de um passe. A gente toma aquele passe, a gente se sente mais leve,
Resolveu a situação? Não, mas deu aquele alívio que eu preciso para reassumir a rédea de dentro de mim mesmo, para fazer aquilo que eu tenho que fazer lá dentro de mim. Então, o passe é um recurso externo que auxilia muito, principalmente em processos obsessivos, né? A água fluídica, magnetizada, também é o mesmo princípio, apesar de agir de forma um pouco diferente, mas é o mesmo princípio, essa transmissão magnética, fluídica, né? E tem também o mesmo objetivo de reparar, né? De reequilibrar fluidicamente o nosso perispírito, mesmo o corpo físico mesmo, né? Apoio familiar, né? Nem sempre é possível, mas às vezes, né, quando é possível, né, buscar esse apoio familiar. Porque quando a pessoa está com um problema, é muito, muito comum ela se fechar no problema, em vez de buscar ajuda, buscar esse apoio, né? Principalmente em vida de família, a gente parte sempre de um pressuposto que a gente já sabe que o outro vai falar. E a gente já imagina que o outro vai fazer uma crítica, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e a gente se fecha. Então, assim, esse apoio familiar que a gente tem que dilatar esse sentido também. Às vezes, esse apoio familiar está falando da família espírita, está falando da família que inclui amigos, sim, aqueles amigos, a gente sabe que é amigos mesmo, né? Não é aqueles colegas, companheiros, né, das horas do não, mas aqueles que a gente sabe que pode contar. De repente a gente precisa falar, precisa expor o que está acontecendo, né? Nem sempre é perceptível para o outro aquilo que está passando lá dentro da gente, principalmente dentro de casa. Às vezes não é perceptível. Então, esse apoio familiar ele é importante, mas precisa ser buscado e precisa ser aceito, né? Eu preciso buscar, mas eu preciso aceitar também quando esse apoio vem, às vezes em forma de palavra, de orientação, conselho, né? Às vezes a gente reage muito mal a conselhos, como se fala, nossa, tá falando que eu tô fazendo errado. Não é isso, às vezes a pessoa está querendo ajudar, está querendo auxiliar, está querendo lançar uma luz. Né? Quer dizer que está tudo assim intercalado, né? Está tudo interconectado, né? Porque para eu receber esse apoio familiar, né? Seja de que contexto for, né? Vamos pensar em família, grande família espiritual, né? Eu tenho que já estar com o pensamento que teve na prece, que passou pela vontade, que já mudou a atitude, que já passou assim nesse processo para estar aberto a esse, né? Esse auxílio, né? Aí tem as reuniões doutrinárias, né? Públicas, como essa, assim, onde a gente juntos reflete, né? Sobre esses conceitos, sobre esses pontos fundamentais. Reunião de apoio vibratório, né, que são as reuniões assim de preces e vibrações específicas, né, não são todas as casas espíritas que tem, mas existem essas reuniões, né, e a própria reunião de desobsessão, onde a pessoa dá um nome na casa espírita, e se a casa tiver, ela realiza a reunião de desobsessão, onde, né, o pessoal do plano físico faz a reunião, né, mas o comando mesmo é no plano espiritual, né, então a pessoa dá um nome, qual espírito que vai ser trazido para a reunião, quem que vai ser trazido, em que momento que vai ser trazido, isso é tudo com a espiritualidade, né. Então é um trabalho que é concaternado, assim, a equipe física, mas sob o controle da equipe espiritual, né. Mesmo que aquela casa espírita não tenha reunião de desobsessão, mas tem um livro de preces, né, para encarnados, para desencarnados, coloca ali, porque a espiritualidade vai encaminhar o recurso, mesmo se for o caso de desobsessão, para onde tiver esse recurso, aquele auxílio que esteja precisando, às vezes para o esclarecimento daquele irmão obsessor. O tempo acabou, né, ficou meio corrido assim, mas é porque o assunto é muito extenso, muito longo mesmo, mas espero que a gente tenha conseguido pelo menos despertar assim a vontade, a curiosidade para a gente depois em casa, por conta própria, assim, aprofundar nesses estudos que é muito, muito importante e diz respeito ao nosso dia a dia, diz respeito à nossa vida cotidiana e necessidade nossa de manter, como Jesus falou, essa nossa vigilância e oração para, né, manter o padrão mais alto possível que a gente puder. Muito obrigado pela atenção de vocês, viu? Boa noite a todos, bom retorno ao lar de todos.